Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. Agradecemos ao nosso bom Deus por essa rica e maravilhosa oportunidade que Ele nos permite de ministrar a palavra em nossos corações. Convido todos a abrirem as suas Bíblias em Gênesis, capítulo 12, verso 1, 2 e 3, e em seguida ao 7. Quem tiver a sua Bíblia, peço que abra para que o Senhor Ele fale conosco através dela. E diz assim a palavra de Deus: Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai de tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Agora o 7, meus irmãos. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: A tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Meus amados irmãos, ouvintes da palavra de Deus, o texto em que nós lemos é um texto bastante conhecido pelo povo de Deus, que fala sobre o chamado de Abraão, ao qual o Senhor aparece a Abraão no capítulo 12, chama Abraão e lhe faz promessas. A história de Abraão, meus irmãos, vai começar a partir do capítulo 11, verso 29. A Bíblia vai começar a falar sobre Abraão, vai falar sobre seu pai Terá. Abraão, que era de origem, era um caldeu, e a Bíblia fala que seu pai ele se mudou para Harã e saiu com seu pai, ele, Abraão, Ló e seus filhos. E a Bíblia nos fala, meus irmãos, que a partir do verso 1, o Senhor ele vai fazer o chamado para Abraão. Um chamado ao qual nós percebemos que é preciso de fé para ter que aceitar, porque o Senhor ele aparece a Abraão e fala: Abraão, sai da tua terra, sai do meio dos teus parentes, da tua parentela, e vamos para um lugar a qual eu te mostrarei. Que decisão difícil, porque não é fácil quando o Senhor pede para nós renunciarmos algo. E a gente vê que Deus pediu para Abraão deixar de lado a sua família, a parentela, e ir para um lugar sem ver o mapa, ir para um lugar ao qual ele nem sabia onde era, sem saber aonde chegaria, mas tendo a certeza de que Deus havia preparado um lugar para ele. Ou seja, Abraão ele vai conciliar a sua fé e a sua obediência. Quão importante é em nossos dias obedecer, porque Abraão ele poderia com certeza murmurar, questionar ou dizer: não, eu só vou se o Senhor me der uma confirmação para onde o Senhor está me levando. Mas a gente vai ver que Abraão ele vai obedecer e vai agir com fé. E vamos ver no versos 2 que o Senhor ele vai começar a fazer promessas a Abraão. E a gente vê as peculiaridades da promessa que o Senhor ele faz para Abraão. Verso 2: E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E a gente vê, meus irmãos, o verbo far-te-ei, ou seja, o Senhor ele disse que faria. O Senhor ele não disse: Abraão, tu vai fazer assim, assim, assim. A única ordem que o Senhor deu a Abraão foi: vai e eu te mostrarei. E o Senhor mesmo, ele colocou sobre ele a responsabilidade de fazer. Porque quando o Senhor nos manda, pode ter certeza, quem é ele que faz. E a gente vê que a primeira promessa na vida de Abraão é: far-te-ei uma grande nação. No capítulo 11, meus irmãos, capítulo 11, verso 30, a Bíblia vai falar que a mulher de Abraão era estéril, era uma mulher que não poderia ter filhos, mas a gente vê que o Senhor, ele não segue as regras humanas. O Senhor, ele vai contradizer logo isso, primeiramente dizendo que faria de Abraão uma grande nação, mesmo sabendo que a mulher de Abraão não poderia nem ter filhos. E disse mais: abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. E a gente vê que após o Senhor fazer essa promessa a Abraão, Abraão ele vai seguir ao caminho ao qual o Senhor lhe direcionara. O verso 4 vai dizer que partiu Abraão
assim como o Senhor lhe tinha dito. Ele levou Ló com ele. Era Abraão da idade de 75 anos. Outra coisa muito interessante sobre o chamado de Abraão. Abraão era da idade de 75 anos. De certo que naquela época era comum viver a mais de 100. Mas a gente vê que a promessa do Senhor veio a Abraão quando ele já era idoso. Uns a gente percebe que o Senhor ele prepara no ventre, igual ele disse que faria com Jeremias. Outro, Deus ele chama criança, igual fez com Samuel. Outros, Deus quer jovem, como fez com Davi. Mas as promessas de Deus não se limitam à idade, porque a gente vê que Deus, ele chama Abraão ainda na velhice e diz que o nome dele seria engrandecido e que ele ainda faria uma grande nação. Ou seja, as promessas de Deus em nossas vidas não têm prazo de validade. O Senhor, ele promete, ele cumpre, porque ele é fiel com a sua palavra. E a gente vê que ele toma Ló, sua família, seus servos, alguns bens que ele tinha levado e segue, irmãos. E vai dizer o verso 6: E passou Abraão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. E estavam então os cananeus na terra. Outra coisa muito interessante, o Senhor disse que daria aquela terra as descendências de Abraão, daria aquela terra a Abraão. Mas tem um fato muito interessante, aquela terra já era habitada, ou seja, aquela terra já tinha dono. Mas o que a gente esquece é que no Salmo 24 a Bíblia fala que do Senhor é a terra e a sua plenitude, ou seja, era habitada. Porém, se o Senhor disse que daria, ainda que houvesse habitantes, o Senhor ele cumpriria com a sua palavra. E a Bíblia fala que os cananeus estavam na terra. Verso 7. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: A tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Ou seja, a gente vê que o Senhor aparece a Abraão, pede para ele sair de meio dos seus familiares, deixar tudo para trás, renunciar, porque é preciso renúncia para seguir. Coisa parecida Jesus disse, porque Jesus ele disse: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E a gente vê que Abraão, ele vai renunciar, ele vai deixar as coisas para trás. E uma coisa muito interessante, no verso 3, faz alusão ao sacrifício de Jesus na cruz, onde o Senhor ele fala a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E a gente vê isso no sacrifício de Jesus na cruz, ao qual Jesus ele se entregou para salvar toda a humanidade, para que todos nós fôssemos salvos. E a gente vê, irmãos, que a promessa na vida de Abraão, o Senhor ele não falou e desapareceu. A gente vê que o Senhor ele fala e continua confirmando aquela promessa ao longo do tempo. A gente vai ver em Gênesis capítulo 13, verso 14, 15 e o 16. Gênesis capítulo 13, verso 14, 15 e 16. Aonde o Senhor ele sempre vai estar aparecendo a Abraão e confirmando aquela palavra que dantes ele tinha falado. E diz assim: E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para a banda do norte, e do sul, e do oriente, e do ocidente, porque toda a terra que tu vês te hei de dar a tu e a tua semente para sempre. E o Senhor, ele mais uma vez, ele vem confirmando aquela promessa, apesar dos pesares, apesar das dificuldades em nossas vidas, o Senhor, ele promete e ainda assim ele continua afirmando a sua promessa ao longo dos anos. E a gente vai ver o verso 16: E faria a tua semente como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Ou seja, o Senhor ele chega, fala: olha, Abraão, olha para o norte, o sul, o oriente e o ocidente. Toda essa terra será da tua descendência. Coisa essa que o Senhor ele já havia falado antes, a partir do capítulo 12. E a gente vê que ele diz mais uma vez que faria da descendência de Abraão
como o pó da terra. Ainda que a mulher de Abraão não pudesse ter filho, ainda que aos nossos olhos o milagre pareça impossível, se o nosso Deus nos prometeu, Ele é fiel para cumprir. A Bíblia fala que Deus ele não é homem para que minta, muito menos filho do homem para que se arrependa. Porventura falaria Ele e não faria? Ou seja, se o Senhor ele prometeu em nossas vidas, pode ter certeza que ao tempo determinado Ele vai cumprir. E a gente vai ver, meus irmãos, que no capítulo 15, dando prosseguimento, vai chegar um momento que Abraão ele vai estar apreensivo. Abraão ele vai ficar temeroso, porque também é assim em nossas vidas. Muitas vezes nos sobrevêm as dificuldades, muitas vezes uma aflição, muitas vezes uma enfermidade nos afronta, abala a nossa fé. Mas o Senhor, para todos os momentos, o Senhor nunca nos deixa só. E o Senhor ele sempre tem uma palavra de conforto. Para a enfermidade, o Senhor ele é a cura. Para a morte, o Senhor ele é a vida. Então a gente vê que o Senhor ele vai aparecer a Abraão nesse momento de aflição e vai dizer: Abraão, no capítulo 15, verso 1, Abraão, não temas. Eu sou o teu escudo. O Senhor é quem nos defende, independente das circunstâncias, das dificuldades. Nós devemos saber que nós temos um castelo forte e fortaleza, que é o nosso Senhor. E o Senhor ele vai aparecer a Abraão e vai dar um consolo na alma de Abraão. Ele vai dizer: não temas, eu sou o teu escudo e a tua recompensa, eu sou o teu grandíssimo galardão. E a gente vai ver, irmãos, outra coisa bastante interessante no verso de número 2. Que disse a Abraão: Senhor Jeová, que me has de dar, pois ando sem filhos? Ao que parece aqui, irmãos, era como se Abraão estivesse chegando a Deus e falando assim: o que é que o Senhor vai me dar? Eu não tenho nem filhos, o Senhor não tem me dado semente. É como se em algum momento ele tivesse fraquejado, ou se Deus tivesse esquecido que ele não havia tido filhos. Como se Deus ele precisasse que a gente fizesse alguma coisa para operar, irmãos. E a gente vai ver que ele vai dizer: na minha casa tem um Damasceno Eliezer. Ele se questionou e falou: ao que eu entendo, se eu não posso ter filhos, se eu não tenho filho, então quem há de ser minha grande nação, quem há de herdar todas essas bênçãos que o Senhor tem me prometido, há de ser alguém da minha casa, há de ser um de meus servos, há de ser o mordomo Eliezer. Mas o Senhor, irmãos, quando Ele promete, pode ter certeza, independente das circunstâncias, Ele dá jeito onde não tem jeito, Ele abre porta onde não tem parede, Ele sempre vai dar um caminho onde parece que não tem saída. Mas a gente vai ver e Deus vai falar a Abraão. Eu acho que Abraão não estava entendendo muito bem o tamanho da promessa que Deus tinha com ele. E o Senhor ele vai dizer: Abraão, sai para fora, olha para o céu, conta as estrelas se as pode contar. E a gente vai ver que Deus ele vai dizer: desta maneira será a tua semente, Abraão, como as estrelas do céu. E a gente vai ver que Abraão ele vai crer, ele vai acreditar, e isso vai ser imputado por justiça. Lá em Hebreus capítulo 11, na galeria dos heróis da fé, a gente vai ver que Abraão ele alcança um testemunho de que agradava a Deus. Ou seja, para agradá-lo é preciso ter fé. Uma fé sequenciada de obediência. E a gente vê, irmãos, já estamos finalizando, e a gente vê que no capítulo 17 acontece algo interessante. Pois o nome do homem a qual havia saído da cidade dos caldeus era Abrão. Porém, a Bíblia fala no capítulo 17: sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, veja, Abrão, ele saiu quando tinha 75, e aqui ele já tem 99 anos. E a gente muitas vezes se apressa para receber a promessa, porque o Senhor nos prometeu e nós temos pressa para receber. Mas pode ter certeza que o Senhor ele não tem pressa em cumprir com a sua palavra, porque o tempo é dele e o tempo está em suas mãos. Porque, como dizem, ele criou o tempo, porém ficou fora dele. Então não se fique aflito se aos seus olhos parece que está demorando, pois o Senhor ele tem um tempo determinado para todas as coisas, como diz em Eclesiastes. E a gente vai ver que Abraão era da idade de 99 anos. E aparece o Senhor a Abraão e diz: eu sou o Senhor Todo-Poderoso,
anda em minha presença e ser perfeito, porém o meu conserto é entre mim e te multiplicarei grandissimamente. E a gente vai ver no verso de número 5, e não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto. A gente vai ver, meus irmãos, que a promessa na vida de Abraão, às vezes a promessa de Deus ela é tão grande que ele precisa até mudar o nome, porque Abrão significava pai de um povo, um pai grande, mas Abraão era um pai de uma grande nação, era um pai de um grande povo. Então o Senhor ele vai confirmar mais uma vez a Abrão. Ele vai dizer: Abraão, eu acho que tu ainda não estás entendendo. Tu não vai ser pai de uma naçãozinha não, vai ser pai de uma grande nação. A promessa que eu tenho em tua vida é maior do que aquilo que tu pensa, porque os caminhos do Senhor são melhores que os nossos e os seus pensamentos são maiores. Ou seja, a gente quer isso, mas Deus ele ainda faz infinitamente melhor do que aquilo ao qual a gente pede, do que aquilo ao qual a gente precisa aos nossos olhos. Mas só o Senhor ele sabe o que nós verdadeiramente precisamos. E a gente vê ao passar do tempo, ao caminhar dos versículos, no capítulo 18 vai vir anjos a falar com Abraão, o Senhor mais uma vez confirmando com a promessa dele que ele havia feito. E a gente vai ver, eu quero só fixar o verso de número 14, que vai dizer, 18 verso 14, que vai dizer assim: haveria alguma coisa difícil ao Senhor, ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. E a gente vai ver, irmãos, que anjos vão aparecer a Abraão e vão dizer que Sara, ela vai ter um filho. Aquilo que antes Abraão pensava que seria o mordomo de sua casa, o Senhor chega e diz: tu terás um filho, Abraão, eu darei um filho a ti. E a gente vê que Sara, ela vai achar engraçado, ela vai rir, e o anjo vai dizer: por que estás rindo? Por que riste? E ela vai dizer: não estou rindo não. E o anjo ela vai dizer: haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Eu pergunto a todos nós nesta manhã: haveria alguma coisa difícil ao nosso Senhor? A tua dificuldade, a tua aflição, aquilo que parece que está demorando, haveria alguma coisa difícil ao Senhor? É difícil aos nossos olhos, nós achamos que é impossível, que não tem mais jeito, mas o Senhor ele sempre tem jeito, o Senhor ele sempre tem solução, pois o Senhor é aquele que tudo pode, ele é onipotente, onisciente e onipresente, ele já está lá te dando vitória, te dando livramento, ele está lá fazendo aquilo que tu não podes fazer. E a gente vê, meus irmãos, que o Deus que promete, o Deus da promessa, ele é Deus que cumpre promessa também. Para finalizar, capítulo 21 de Gênesis. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado, e concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. E a gente vai ver, irmãos, que o mesmo Deus que faz a promessa, que confirma a promessa, ele também é fiel para cumprir. Independente das dificuldades em nossas vidas, independente das aflições, independente se você olha para o fim do beco e vê que não tem saída, mas o Senhor ele é a saída, o Senhor ele é o nosso escudo e nosso grandíssimo galardão, assim como ele foi com Abraão. Então que o Senhor ele possa ter falado conosco através dessa palavra e que possa estar reafirmando a sua promessa, porque como vimos, nunca é tarde para viver as promessas do Senhor, e se ele prometeu, pode ter certeza que ele é fiel para cumprir. Amém.